Shalom a todos. Estamos em Parashat Vayera. Nossa Parashá fala sobre a Akedah. E o primeiro passo que está começando, Vayi achar devarim haele, Vaelokim nisat Avraham, Vayomer elav Avraham, Vayomer hineni. Então está escrito, depois dessas coisas, Hashem testou Avraham. Aí falou, Avraham, falou, estou aqui. Depois falou para ele, pega seu filho único, e vai lá em Eretz Moriá para fazer como sacrifício. É verdade, e aqui surgiu uma pergunta, por que chama aqui o teste de Avraham? Não é teste do Yitzhak? E também porque aqui, só aqui, mencionou que Hashem testou Avraham. Hashem já testou 10 vezes Avraham, não está mencionando isso. Só aqui está mencionando que Hashem testou Avraham. Por quê? Também a gente está vendo o segundo passuco, Vayomer kachna et bincha et yichidecha. Ele falou, por favor, pega seu filho único. E aqui surge uma pergunta, porque ele fala na e bevakashá, por favor. Por que Hashem fala por favor para Avraham? Fala Rashi, Hashem fala para Avraham, por favor, fica firme nesse desafio, para as pessoas não vão falar que todos os primeiros desafios não valem. Quer dizer que todos os desafios dependem desse desafio, desse teste. E aqui surge a pergunta, mesmo se ele não vai conseguir esse teste, quer dizer que todos os testes não valem? É difícil de entender isso. Então, para explicar isso, a gente precisa entender o conceito que a pessoa tem várias coisas que ele faz na vida dele. Várias coisas, várias ações, trabalha, come, bebe, faz mitzvot. Mas tem algumas coisas, pode ser uma coisa, que para ele é muito importante. Ou uma mitzvah, que para ele não vai abrir mão disso. Que essa ação, essa coisa, vai identificar a pessoa. Quando vão perguntar quem é essa pessoa, sim, ele, isso, sempre faz isso. Faz chesed, faz coisas boas. Então, tem algumas coisas, algumas ações que isso identifica a pessoa. Quem é essa pessoa? Como se fosse o apelido dele. Alguém que ele ajuda com chesed. Então, fala, o apelido dele, isso e faz chesed. Esse é o apelido dele, porque gosta de fazer chesed e faz parte da essência dele. Isso mostra que é uma coisa verdadeira, não uma coisa falsa. Não uma coisa que a pessoa ele faz isso automaticamente, que ele foi acostumado, ou ele faz as coisas por causa das pessoas, dos amigos. Não, ele faz isso por causa que é a essência dele. Como uma pessoa pode saber que essa característica, esse valor que ele tem, essa mitzvah, faz parte da essência dele, quando ele consegue passar isso para o filho dele. Quando consegue passar isso para o filho dele, já que o filho, a criança, ele detecta quando uma coisa é falsa, quando uma coisa é verdadeira, então ele vai saber exatamente qual o momento com o pai, qual é a ação que o pai ele faz de verdade. Então é isso que ele vai absorver.
E como que o pai, ele está dando para o filho dele o corpo dele, tudo, uma parte do corpo, os pais dão. Então, também dá uma essência, uma parte da essência dele, do comportamento, da característica, vai transferir isso para o filho. Então, por isso, agora a gente entende que vai Elohim Nissa et Avraham quer dizer que todos os testes que Avraham fez, ele fez sozinho. Ele fez. As pessoas podem falar que talvez ele se acostumou, talvez tinha medo de Deus, talvez, mas não é da essência dele. Mas quando ele fez uma Messirut Nefesh e tinha tanto imuná Hashem para fazer isso, e não somente isso, o filho dele vai junto com ele. Como está escrito um passuco, Vayilchu shenehem yachdav, sempre juntos, ele conseguiu trazer o filho de ser uma parte dele, amarrado com ele, como se fosse com uma parte dele entrou dentro do filho. Aí mostrou que a imuná faz parte da essência, Messirut Nefesh faz parte da essência dele. Por isso, aqui está escrito para Elohim Nissat Avraham. É o teste que mostra sobre todos os testes. É o teste de Avraham, porque Yitzhak, quando ele fica firme, certo que ele tem o mérito, mas ele recebeu isso do pai dele. O pai conseguiu transmitir isso. E por isso tão importante que a Hashem fala, fica firme agora no 10º teste, que isso vai mostrar sobre todos os testes. E quando consegue Avraham passar esse teste, fala Hashem, ויקרא אליו מלאך מן השמיים ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר. Porque 2 vezes, porque Abraão não era somente Abraão, ele conseguiu passar a característica de Abraão para o filho dele, o filho dele ficou um Abraão pequeno dentro dele, ficou a Messirut Nefesh que Abraão tinha a vida inteira dele, tudo que ele fazia para Hashem, conseguiu passar para o filho dele. Isso que ele conseguiu fazer. Já isso mostra que agora o filho dele, Abraham, o filho de Abraham, Yitzhak, ele tá totalmente recebendo do pai dele a coisa mais importante que é Messirut Nefesh. E isso é uma grande bênção. Quando uma pessoa ele consegue não somente ter filho, mas como se fosse se multiplicar, como se fosse passar a parte dele. Que, na verdade, a parte dele vem do pai dele. É isso que a gente precisa passar para nossos filhos. Tudo que a gente recebeu dos nossos pais. E aí ele completa essa mitzvah de piriá verifiar, essa mitzvah de se multiplicar. Como você fala em português, se multiplicar, o que quer dizer? Quer dizer ter também um filho, mas também passar para ele os valores que eu tenho, conseguir passar para isso. Aí o filho é completo, é perfeito. Por isso, poucas pessoas depois que vai chegar na Parashat Sarah, está escrito de novo, Avraham zaken baba yamin Hashem berach et Avraham bakol. Quando Avraham tinha 100 anos, Hashem deu para ele um filho, bakol e ben, Gimatria ben. A gente sabia que Yitzhak nasceu. Mas não somente aqui Yitzhak nasceu, Yitzhak recebeu não somente o corpo, do corpo de Avraham, mas agora mostrou que recebeu a essência de Avraham. Agora, Bakol é valor numérico bem, porque está escrito valor numérico, fala bem. Mas Bakol é o tudo, é o perfeito. Agora tem também o corpo de Avraham dentro de Yitzhak, e tem também a essência das características da Messirut Nefesh dentro de Yitzhak. E isso não somente passou para Yitzhak, mas passou para cada judeu e judeu.
Por isso, os sábios explicam, porque tem uma pergunta, por que você fala Mesirat Nefesh grande de Yitzhak? Muitos judeus na Inquisição, no Holocausto, eles se entregaram a alma deles. Então, qual é a grande diferença? Por que você fala muito de Abraham e Yitzhak? A resposta é que eles entregaram a alma deles por causa de Abraham e Yitzhak. Por causa de Abraham e Yitzhak. Estavam prontos de se entregar. E como a gente falou no início, que Abraham, Vaelukim Nisat Abraham, tem mais uma resposta. Por que o teste mais forte para Abraham? Porque o teste de Abraham é depois viver com esse sentimento que eu matei meu filho, é ainda mais difícil. Por isso faz o teste antes, ainda mais difícil. Então, isso é o ponto da força de Abraham Avinu, que ele educou o filho dele, ele passou para ele os valores, e passou para toda a descendência de Am Israel. Isso, por isso chama Abraham, vem da palavra Av, ele é o pai. O pai verdadeiro consegue passar tudo para o filho. É assim que a gente, toda vez, a gente menciona a Kedat Yitzhak, a gente menciona esse Mesirat Nefesh, porque a gente tem dessa Mesirat Nefesh, a gente recebeu desse Mesirat Nefesh de Avraham Avinu. É assim que a gente está pedindo para Hashem, que Hashem vai dar e vai ter piedade para nós, Bishut Avraham Avinu. Por isso está escrito, Vayomer Avraham, Avraham, duas vezes. Tem Avraham, o pai, e tem também Avraham, no filho. Shabbat Shalom.